Olá a todos, aqui é o juiz Andrew Napolitano para o Judging Freedom. Hoje é segunda-feira, 5 de janeiro de 2026. O professor Jeffrey Sachs, no meio de um dia muito atarefado a 11 mil milhas de Nova York, junta-se a nós agora. Muito obrigado, professor Sachs. É um prazer. Como pode o governo dos Estados Unidos justificar o que aconteceu no fim de semana na Venezuela sob a lei internacional, sob a lei americana ou sob a Constituição dos Estados Unidos? Bem, na minha perspectiva, isso não é possível. Eu estava justamente prestando um depoimento no Conselho de Segurança das Nações Unidas e foi por isso que me atrasei, infelizmente, para estar aqui com vocês. Esta é uma violação flagrante, imprudente e perigosa da Carta das Nações Unidas do Direito Internacional e, como você bem diz, da lei e da Constituição americanas. Primeiro, quero apontar na Constituição americana, somente o Congresso tem o poder de declarar guerra. O Congresso não teve nenhum papel nisto. Esta é uma guerra. Os Estados Unidos lançaram para controlar a Venezuela. E o presidente Trump fez isso por sua própria ordem pessoal. Até mesmo reis, no passado, tinham mais controle e escrutínio do que o nosso presidente tem. Não estamos em uma ordem constitucional. De acordo com a Constituição dos Estados Unidos, bem como as obrigações de tratados norte-americanos, elas constituem a lei nacional. E os Estados Unidos ratificaram a Carta das Nações Unidas em julho de 1945. A Carta das Nações Unidas estabelece de forma absolutamente clara, no seu artigo 2º, seção 4ª, que nenhum Estado pode fazer uso da força, ou mesmo a ameaça do uso da força, contra qualquer outro Estado que venha a comprometer a sua integridade territorial ou a sua independência soberana. E, no entanto, o presidente Trump e o governo dos Estados Unidos fizeram exatamente isso. Assim, estamos em grave violação do direito internacional, mas também da lei americana, na qual as obrigações de tratados se aplicam. De maneira alguma, isso pode ser concebido como algo diferente de um colapso completo da nossa ordem constitucional, o que, é claro, já vinha se anunciando há muito tempo. Isso tem dado sinais de alerta por muitos e muitos anos, mas chegou a um ponto em que, para todos os efeitos, o Congresso não existe, não há fiscalização sobre o presidente. Os EUA bombardearam 7 países no último ano, nenhum dos quais teve autorização do Congresso, pelo que, me lembro, nenhum. E certamente não havia qualquer autorização sob a Carta das Nações Unidas para sequer desses 7 países que os Estados Unidos bombardearam. O presidente Trump, nos últimos dias, especificamente nos últimos dias, tem ameaçado 6 países diretamente com a utilização da força. Venezuela, obviamente. Irã dizendo que estão prontos para ir contra o Irã. A Nigéria, onde os Estados Unidos bombardearam a Nigéria e Trump disse, o presidente Trump afirmou que mais virá contra o México, contra a Dinamarca. Repetindo, mesmo hoje, pelo que entendo, embora eu esteja do outro lado do mundo, mas pelos noticiários que estou ouvindo, contra a Dinamarca e a alegação de Trump de que a Groenlândia, que faz parte da Dinamarca, será nossa ou é nossa, contra a Colômbia. Eu talvez tenha me esquecido de algum país na lista. Cuba. Mas, bem, Cuba, na verdade, é outro caso. Então, acho que a lista é ainda mais longa do que acabei de dizer, porque eu tinha recolhido testemunhos para a ONU e posso rapidamente referir-me a eles. Venezuela, Colômbia, Dinamarca, México, Irão, e Nigéria. E vamos adicionar Cuba à lista, fazendo 7. Então,
e sei que você tem outro compromisso em alguns minutos e sou profundamente grato por ter encaixado isso, especialmente porque já deve ser amanhã onde você está. Só mais algumas perguntas e prometo que terminaremos. Eu só um pouquinho de... nós temos uns 7 minutos, então... se tipo você... Bem, é bom saber. Sim, os Estados Unidos são agora vistos como um Estado pária que usará força bruta para alcançar sua hegemonia e adquirir riquezas? Essa é a visão predominante em todo o mundo. Acho que é provavelmente a visão quase universal, se não a universal. Agora, alguns países aplaudem isso, alguns estados párias. Israel é um estado pária da mesma forma. Israel não demonstra qualquer obediência à lei internacional, nem a qualquer princípio de moralidade, e, portanto, os Estados Unidos e Israel estão completamente alinhados e inseparáveis nesta situação. Alguns outros estados que aplaudem essa flagrante falta de respeito do Zewaris pela lei. Então, há uma série de estados vassalos que não ousam dizer o que pensam, e eu colocaria a maior parte da Europa nesta categoria. Basicamente, é um fato, embora pareça um pouco estranho, que quando os Estados Unidos têm bases militares no seu país, você é, na verdade, um país ocupado, certo? Pode não parecer assim à primeira vista, mas no fundo os Estados Unidos têm uma enorme alavancagem sobre a sua capacidade de se manter no poder, sobre a sua política interna. E assim há muitos estados vassalos, mas para a vasta maioria dos países no mundo, eles veem os Estados Unidos como uma nação sem lei. Quer digam isso ou não, eles sabem, é alarmante. Como pode os Estados Unidos, de fato, governar o governo de outro país? A presidente interina, não tenho certeza de qual é o título dela exatamente, disse: não somos colônia de ninguém. Se você ouvir o que o presidente Trump disse na outra noite, parece que ele vê a Venezuela como uma colônia dos Estados Unidos. Bem, o que o Trump realmente deseja em termos operacionais é ter o controle total sobre as reservas de petróleo da Venezuela. E então a teoria que se tem na Casa Branca é que, através da força de quarentenas, de ameaças de mais força ainda, de ações secretas, talvez até assassinatos, porque o aparato de segurança do governo americano realiza todas essas coisas, eles podem fundamentalmente decidir o que a Venezuela irá fazer e que a Venezuela entregará seus ativos a ExxonMobil, a Chevron e a qualquer outro que Donald Trump, em seu círculo, gostaria de tentar enriquecer. E, de fato, as ações da Chevron dispararam hoje, pelo que entendi, antes da abertura do mercado. Eu não verifiquei a situação da ExxonMobil e de outras empresas, mas, sabe, este é o jogo que está por trás de tudo. Será que o Trump conseguirá ter sucesso nisso? Eu realmente duvido, mas a violência e as ameaças de uso da força são, obviamente, muito, muito reais. E enquanto você e eu conversamos sobre a Constituição, e a propósito, quando um congressista levantou a questão da constitucionalidade, Trump zombou completamente dele, como se esse congressista estivesse choramingando. O que é, afinal, um congresso. Mas o desprezo que se mostra pela Constituição é algo verdadeiramente extraordinário. Então, quando você me perguntou a questão se os Estados Unidos podem, de fato, governar a Venezuela, obviamente não. Quanto os EUA podem roubar da Venezuela, isso ainda está para ser visto. A experiência típica de operações de mudança de regime é que elas não funcionam nem mesmo nos termos da malevolência, ambição desses que é instalar um governo fantoche, que fará a vontade do ZEU, raramente alcançam esses fins. Derrubamos muitos governos na história recente. Tipicamente, o resultado é caos contínuo. Professor Sachs, eu sei que o senhor tem outro compromisso e estou profundamente grato pelo seu tempo. Espero que possa voltar conosco mais tarde esta semana, enquanto aprendemos cada vez mais sobre o que o governo fez e o que ele planejou. Vamos fazer isso.
Certo. Obrigado. Tudo de bom, Jeff. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau.